Você já orou e parece que nada aconteceu? Tipo, você fala com Deus, abre o coração, pede direção, e tudo que recebe de volta é um silêncio ensurdecedor? Pois é, isso já aconteceu com muita gente. E talvez esteja acontecendo com você agora. E deixa eu te dizer uma coisa sem rodeios. O silêncio de Deus também fala. A gente só precisa aprender a escutar. Sabe, tem fases na vida em que parece que o céu tá fechado. Você clama, jejua, busca, faz tudo certo. E nada, nem um sinal, nem um sussurro. Parece que Deus saiu de férias e esqueceu de avisar. Mas sabe o que eu aprendi com o tempo? Que o silêncio de Deus não é ausência. É presença em forma de teste. E eu sei, dói porque a gente quer respostas agora. A gente quer entender o porquê das coisas. A gente quer direção clara, luz no caminho, portas abertas, mas Deus às vezes trabalha diferente. Ele não está ignorando você. Ele está te observando. Tá vendo como você reage quando parece que ele sumiu? Tá testando sua fé, sua perseverança, sua obediência, porque é muito fácil confiar quando tudo tá indo bem, né? Mas e quando tudo fica em silêncio? Será que você ainda confia? É aí que entra o verdadeiro teste. Porque fé não é sobre sentir, é sobre crer, mesmo sem ver, mesmo sem ouvir. Lembra de Jó? O cara perdeu tudo, família, bem, saúde, e ainda assim disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não teve todas as respostas, mas permaneceu. E você? Vai permanecer? Talvez você esteja no meio do deserto agora, cansado, mas me escuta aqui. Até no deserto Deus está, lá no meio da areia, sem água, sem sombra, sem nada. Ainda assim, Ele manda o maná. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, e mesmo assim não faltou pão, nem água, nem proteção. Mas Deus não falou com eles o tempo todo. Muitas vezes Ele só guiava, só observava. Por que Ele faz isso? Porque o silêncio ensina. É no silêncio que a gente aprende a confiar de verdade. É no silêncio que a gente amadurece, que a gente para de buscar apenas as mãos de Deus e começa a buscar o coração dele. Porque tem gente que só procura Deus para pedir algo, mas Deus quer mais que isso. Ele quer relacionamento. Ele quer profundidade. Ele quer que você confie nele, mesmo quando tudo ao redor está dizendo para desistir. Você já viu uma professora falando durante a prova? Não, né? Ela ensina, orienta, prepara, mas na hora do teste, ela fica em silêncio. Deus é assim também. O silêncio dele não é castigo, é teste. E mais, é prova de que você já aprendeu algo. Talvez você não esteja mais na fase do leite espiritual. Talvez Deus esteja te levando para algo mais profundo. E para isso, Ele precisa ver se você está pronto. Mas olha, Ele não te deixou. Você não está sozinho nessa caminhada. Mesmo que não pareça, Ele continua te sustentando. E mais importante, Ele ainda está escrevendo a sua história. Só porque você não escuta agora, não significa que Ele não esteja agindo. Tem portas que Deus ainda não abriu porque Ele quer mudar você antes de mudar a sua situação. E isso é forte, viu? Porque a gente quer logo a resposta, mas Deus quer transformação. Às vezes o silêncio dele é o lugar onde o caráter é moldado, onde o orgulho cai, onde a fé cresce. Então, se hoje está tudo quieto, não entra em pânico. Fecha os olhos. E lembra, o silêncio também é resposta. Talvez a resposta seja espere. Talvez seja continue. Ou até mesmo confie. Mas sabe o que eu mais vejo? Que depois de um longo silêncio vem sempre uma grande revelação. O céu não fica calado para sempre. Jesus ficou 3 dias em silêncio no túmulo. E depois ressuscitou. 3 dias de silêncio absoluto. E então, a maior virada da história aconteceu. Então, quem sabe o que Deus está preparando por trás desse silêncio? E se for algo tão grande que Ele precisa do seu silêncio também para não atrapalhar o processo? Porque olha, a gente fala demais. A gente quer respostas o tempo todo, mas às vezes, o melhor que a gente pode fazer é se calar, dobrar o joelho e esperar, não como quem desistiu, mas como quem confia. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é sobre passividade, é sobre confiança, sobre entender que Ele ainda está no controle, mesmo quando tudo parece fora do eixo. Então,
Hoje, se Deus está em silêncio com você, faz o seguinte: para de correr atrás de respostas desesperadamente e começa a ouvir o que o silêncio quer te ensinar. Porque Deus ainda fala. Até quando Ele não diz nada, Ele está moldando você. Ele está trabalhando em você. E quando o tempo certo chegar, a resposta vem, a porta abre, o céu fala, o propósito se revela. E você vai olhar para trás e entender: era por isso que Ele ficou em silêncio. Era por isso que eu precisei esperar. E nesse dia, você não vai reclamar do silêncio. Você vai agradecer por Ele ter te preparado para algo que você nem imaginava. Não desista agora. Continue firm. Mesmo em silêncio, Deus ainda está com você.